ou a gente está enxergando democracia como um valor, né? Como um valor, como algo que a gente tem e entende que seria um governo do povo e para o povo. A gente enxerga a democracia em uma perspectiva normativa. É um ideal a ser perseguido. E aí você, José, ele colocou essa provocação. Se a democracia ainda estaria de pé se houvesse uma ruptura institucional e uma ruptura da ordem democrática que assegurasse, inclusive, a possibilidade e o direito de secessão a algum ente da federação. Então, a gente vê que a ordem democrática ela está assegurada desde que as instituições permaneçam íntegras, funcionando, e os poderes continuem funcionando, cada um dentro da sua perspectiva e dentro da sua autonomia. Então, se houver ingerência de um poder no outro, se houver intromissão, se os poderes constitucionalmente assegurados, como executivo e legislativo, forem suprimidos, a ordem democrática está comprometida. Se qualquer dos entes da federação chega e diz que agora não quer mais ter autonomia e sim soberania, a gente está comprometendo a ordem democrática. Então, o que é que eu estou colocando para vocês aqui? Que democracia ela vai ser regulada por uma série de critérios mínimos. Vai ser regulada por uma série de critérios mínimos. Quais são os critérios mínimos e básicos dos básicos do básico do básico? O primeiro critério mínimo que a gente tem, que a gente pode perguntar é: existem eleições para executivo e legislativo? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Se, no estado que eu estou inserido, existem eleições para o executivo e legislativo, eu posso dizer que eu tenho um primeiro critério preservado para que eu tenha um regime democrático. Não existe democracia onde o chefe de governo executivo e os membros que compõem o legislativo eles não foram escolhidos em eleições gerais. Dá para entender a primeira pergunta e a primeira provocação, gente? Existem eleições para o executivo e o legislativo? Se a minha resposta for sim, eu tenho nessa condição o primeiro requisito preenchido. Eleições livres, justas e periódicas que permitam alternância no poder é o primeiro requisito para que a gente pense um regime democrático. A gente pincelou alguma coisa quando a gente estava falando de totalitarismo. Lembram disso? Quando eu penso um regime democrático, o que é que eu tenho que pensar em primeiro momento? Eu tenho que saber se existe alternância no poder. Eu tenho que saber se o presidente ou se o primeiro-ministro chegou lá pelo voto. Eu tenho que saber se os membros que compõem o legislativo chegaram lá pelo voto. Se os membros que compõem o legislativo e o executivo chegaram pelo voto, eu tenho um primeiro critério do conceito de democracia preenchido. Professor, e por que um primeiro critério? Porque vocês viram que a gente tem democracia a partir de um conceito normativo, ou de democracia como valor. O que é democracia? É um governo do povo e para o povo. Não é verdade? É um conceito abstrato e genérico. O que é que pensa a teoria política contemporânea? Que a democracia ela tem que partir de um critério que possa ser aferido. Democracia ela tem que ser medida. A democracia ela não pode ser simplesmente conceituada, porque a ideia de democracia em uma perspectiva normativa é apenas um valor. É um ideal. Entenda nessa perspectiva. Então, qual a preocupação da ciência política contemporânea? Em ter democracia como um procedimento. E por que como um procedimento? Porque como um procedimento ela se torna ferível. Ela se torna possível ser medida. Então, quando você pensa democracia a partir de um procedimento, você está dando a possibilidade de medir democracia. Então, qual a preocupação? De se estabelecer critérios ou procedimentos. Então, a gente tem um conceito de democracia que a gente vai chamar de conceito procedural ou procedimental. Estabelece-se dentro da ciência política um critério mínimo para avaliar uma democracia.
Tem um autor chamado Schumpeter, que ele tem uma obra chamada Socialismo, Capitalismo e Democracia, que ele vai medir o que é a democracia apenas pelo critério da eleição. Então, se um Estado tem eleições livres, justas e periódicas para o executivo e para o legislativo, ele diz que nesse Estado já existe democracia. Nesse Estado existe democracia. Ele vai estabelecer outros critérios que decorrem da eleição. Mas qual o critério principal de Schumpeter para estabelecer uma democracia? É que existe eleição. Existindo eleição como método de escolha dos governantes, existe aí uma democracia. Schumpeter vai pensar em um critério mínimo. Eleição é o critério mínimo de avaliação, ou o procedimento mínimo a ser perseguido. Então, o Estado tem eleições, tem democracia. Dá para entender assim? Deu para entender assim, gente? Dá sim, professor. Sim, professor. Ótimo. Aí você pode estar se perguntando, professor, e essas eleições? Elas não deveriam também guardar algum outro critério, não? Tem sim que guardar outros critérios. Essas eleições devem ser limpas. Essas eleições elas devem acontecer periodicamente. Essas eleições têm que permitir participação ou inclusão, que esse é o conceito de Schumpeter, é que se permita a inclusividade e participação. Então, quanto mais pessoas estiverem participando do processo eleitoral, melhor, mais qualificado o conceito de democracia. Aí você pode estar se perguntando aí, professor, e como é que a gente enxerga os países que tinham democracia, mas que não permitiam mulheres votar? Porque, assim, existia um processo eleitoral. Em alguns países a gente tinha, pelo menos no começo do último século, no século XX, a gente tinha eleições, mas a gente não tinha eleições com participação feminina. A gente tinha eleições, mas a gente não tinha eleições com participação de negros. A gente tinha eleições, mas a gente não tinha eleições com participação de todas as camadas socioeconômicas. Como é que a gente pode entender que um país desse é um país democrático? Os dois primeiros princípios citados. Oi? Escutei uma vozinha de robô lá longe. Pois não? Pode falar. Quer colocar no grupo? Ou no chat aqui? Eu escutei alguém comentando, mas ficou bem longe a voz. Ô, professor, Pode colocar, Alexandre. bom, a vozinha lá de robô não foi minha, não. Mas, para um Estado democrático, igual temos aqui no Brasil, existe a Constituição, certo? Como existe também na Venezuela e em Cuba. Mas tem algum órgão internacional que garanta que esse documento seja cumprido? Porque o que a gente vimos em Cuba e em Venezuela foi que o povo, eles tomaram conta do poder e está virando um governo totalitário, né? Sim. Não tem nada que pudesse ser feito porque a população está desarmada e eles estão com o exército do lado deles. Uhum. Então, como eles vão tomar a população, o povo vai tomar de volta o poder, já que o governo está com eles e os militares também. E a população com a força armada. Como é que você entende a forma de governo na Venezuela? Você entende que é uma forma totalitária ou é autoritária? Ou ditatorial? Ela era democrática, né? Foi passando o tempo, a contemporânea, e ela foi mudando o regime, né? Devido aos governos que estavam no poder. Não foi assim? Sua observação é importante, porque assim, a gente ainda não tem um regime totalitário, mas a gente tem um regime autoritário. A gente tem um regime autoritário que a gente também pode dizer que é um regime ditatorial.
E por que ditatorial? Porque a gente tem, inclusive, o silêncio da oposição em alguma medida. A gente tem um grupo que tenta se insurgir, mas o processo de insurgência ele não pode se dar pela força. O processo de insurgência ele tem que ser político. O problema é que as eleições lá elas não são limpas. O primeiro critério para a eleição, o primeiro critério para a gente considerar uma democracia é que as eleições sejam limpas. Aí você pode estar se perguntando, professor, quem é que diz que as eleições são limpas? A gente tem organismos internacionais que vão avaliar, vão encaminhar representantes para que esses representantes acompanhem o processo eleitoral e digam se houve fraude, se houve cooptação, se houve queixa de fraude, se houve algum tipo de dúvida na vitória. Então, o que é que a gente vai vendo? Dentro da Venezuela, a Corte Interamericana, uma série de organismos internacionais podem tutelar, avaliar e encaminhar pessoas para fiscalizar as eleições. As últimas eleições na Venezuela não houve uma boa avaliação. Na verdade, entenderam que existiam grandes indícios de corrupção e de fraude. Então, assim, foi a partir desse momento que a Venezuela ganhou o rótulo de não democracia. Porque os organismos internacionais entenderam que as eleições não foram limpas, as eleições não foram justas, houve fraude no processo eleitoral. Dá para entender assim, Alexandre? Dá Então, para entender. existem Mas, organismos internacionais. Aí você pode estar se perguntando, e o que é que a gente faz para resolver isso? A gente pode levar isso para os organismos multilaterais de solução de conflito. Que organismos são esses? São as cortes interamericanas, as cortes de direito internacional, o Tribunal Penal Internacional. Você vai ter uma série de organismos multilaterais, jurisdicionais, jurisdicionais e não jurisdicionais. Vou dar a palavra agora. Jurisdicionais e não jurisdicionais, que permitem a responsabilização. Então, assim, o que é que está faltando? Denúncia, porque se o órgão é jurisdicional, ele precisa ser provocado, e muito dificilmente nós teríamos uma solução de dentro. A gente tem que ter uma fiscalização ostensiva de fora, e a gente precisa ter um processo de redemocratização. A gente precisa achar uma solução. Aqui no Brasil, a gente achou uma solução pacífica. A gente viu os militares reconduzindo o processo de redemocratização e entregando diretamente a democracia. Agora, qual foi o acordo? Qual foi o acordo que houve no processo de redemocratização? Quem foram os... eleições, Oi? eleições limpas e diretas, né? Também, mas o que é que consistiu o processo de redemocratização? Foi que entregou. Por que é que os militares decidiram entregar? Olha, a gente entrega, desde que não haja o quê? Responsabilização. Não houve responsabilização na seara penal. Desconheço. Desconheço. Houve uma tentativa posterior de tentar responsabilizar os crimes decorrentes da ditadura militar. O que é que eu estou colocando para vocês? Que às vezes há uma insurgência. Às vezes é uma insurgência. Mas às vezes há um processo de redemocratização lento, e esse processo de redemocratização lento é feito mediante conversa política. Vai se achar um denominador comum. Então, foi se achou de denominador comum entre o meio político e o meio autoritário da época, que não haveria responsabilização. E, de fato, não houve responsabilização. Tem hoje, na verdade, gente da época da ditadura que é recebida, inclusive, fora da agenda política pelo presidente, para conversa em particular. Então, assim, não houve e não vai haver, porque esse foi o acordo para a transição do regime ditatorial para um regime democrático. Diferentemente do que aconteceu na Argentina. A Argentina rompeu com o regime ditatorial e a Argentina responsabilizou todos aqueles dentro do regime militar. Hoje você fala em ditadura dentro da Argentina é um crime, é um negócio inimaginável.
as mães da Praça de Maio voam no pescoço, os filhos, os netos, voam no pescoço de qualquer pessoa. Porque houve o quê? Houve uma redemocratização por meio de uma ruptura abrupta. A nossa redemocratização foi muito pacífica. Tá, tu sai do poder, tu me entrega o poder novamente, mas a gente não vai condenar ninguém pelos crimes que foram cometidos. E o que é que a gente entende que é um critério palpável? Só voltando para que vocês não percam o foco. Dificilmente, em um regime totalitário, a gente vai encontrar força suficiente para sair sozinho da situação. Foi o que aconteceu na Alemanha, foi o que aconteceu na Itália. Como foi que a gente acabou com o fascismo e como foi que a gente acabou com o nazismo? Como foi que a gente acabou? Com a guerra. Foi necessário um elemento externo para que a gente colocasse fim no elemento interno de caráter totalitário. Mas no caráter ditatorial ou autoritário, o que é que pode acontecer? Pode existir uma confluência política. Então, essa confluência política pode ser rápida, pode ser demorada, mas existe um processo de redemocratização que é lento. Isso vai depender da negociação das É forças isso que que eu, estão no poder para as forças que vão receber o poder. Então, essa negociação, às vezes, não é demorada, Alexandre. É demorada, entendeu? é isso que enquanto isso, a população nesses dois países estão sofrendo e vamos dizer, os controles internacionais não agem, né? Não fazem nada e o povo fica sofrendo nesses casos. No nosso caso, foram 30 anos, né? 3 décadas somente. Mas a gente fez a opção por quê? Por um diálogo, um processo de redemocratização pacífica. Tem mais 30 pela frente depois de 88 que aparentemente estão dando certo. A gente está há 32 anos dentro de um regime democrático de direito, graças a Deus. Mas às vezes não é um processo Professor, rápido. Não é um processo rápido. a É um gente, processo demorado. mas nós olhamos antigamente, a mídia era que meio que controlada, o meio de comunicação era meio que controlado, só que hoje a mídia é muito aberta. Quer dizer, todos os países sabem o que acontece em todos os outros. Tipo, o que acontece Sim. na Venezuela, Cuba, Estados Unidos e todos os outros países sabem o que acontece. Uhum. E por que a lentidão nesse processo de tomar conta, de se resolver? Tipo aqui no Brasil, temos receio de um certo comunismo ou fascismo, né? Temos medo dessas duas coisas aconteçam. Tipo, caso se acontecesse, aí, tipo, iria demorar mais 30 anos para que esse caso fosse resolvido, enquanto isso a Não, população está sofrendo, né? não. Eu estou entendendo a É, sua colocação, mas uma democracia sólida, ela pressupõe instituições sólidas. A qualidade da democracia está na qualidade das instituições que ela tem. Então, se a gente fortalece as instituições que a gente tem, dificilmente a gente vai passar por uma situação como essa. Por quê? Porque a gente vai ter meios para conter os excessos. Foi que houve na Venezuela paulatinamente. Toda a corte constitucional venezuelana foi substituída, Alexandre. Não houve possibilidade de um tribunal constitucional venezuelano se posicionar e, de alguma forma, declarar a inconstitucionalidade dos atos do presidente e prorrogar indefinidamente seus mandatos. Porque, normalmente, a gente só tem a possibilidade de eleições e reeleição. A gente não tem a possibilidade de reeleições indefinidas. Se a gente não permite alternância no poder, o que é que a gente está fazendo? Flertando com um regime autoritário ou totalitário. Então, por mais que alguém esteja no poder, ele tem que estar no poder por um tempo determinado, delimitado, e mesmo estando no poder por um tempo determinado e delimitado, existe um poder que vai conter o excesso do outro. Imagine aqui que Lula, em 2008, dissesse: eu vou emendar a Constituição e vou ficar até 2012, 2016, vou emendando aí. Emendando. O que é que o STF poderia fazer nesse caso? Enquanto guardião da Constituição? intervir, né? Vai intervir, vai dizer: olha, isso afronta diretamente a Constituição. Nosso regime político não permite reeleições indefinidas. Isso contraria o princípio republicano e o presidencialismo que dele decorre. Então, deixa eu só fazer essa frase novamente. O que traz uma democracia forte são instituições fortes.
Não são pessoas fortes. Se eu tenho uma presidência da República, um poder executivo forte, eu tenho uma instituição sólida. Quando você vê muita gente cobrando respeito à liturgia do cargo, o que é que o pessoal está tentando fazer? Está tentando apontar para a preservação da instituição presidência da República. Quando você vê alguém cobrando menos intervenção e mais decisão colegiada do Supremo, o que é que o pessoal está tentando fazer? Está tentando preservar a institucionalidade do Supremo Tribunal Federal. Quando você vê alguém dizendo, olha, o Congresso tem que atuar de forma cooperada com o Executivo, o que é que você está vendo alguém dizer? Você está vendo alguém tentar fortalecer a imagem institucional do Legislativo. Então, qual é a preocupação hoje? Que a gente tem instituições sólidas do Legislativo, do Executivo, Judiciário e dos seus órgãos auxiliares. Se nossas instituições são sólidas, trabalham com independência e autonomia, se elas trabalham de forma fortalecida, a gente vai ter uma democracia sólida, porque a gente não vai ter arrobo de autoritarismo de nenhuma das partes. Nem de A, nem de B, nem de C, nem do Legislativo, nem do Executivo, nem do Judiciário. Nem do Ministério Público Estadual, nem federal, nem do Tribunal de Contas. O primado para que a gente tenha uma democracia é que você tenha instituições fortes, mas isso é um passo à frente. O que é que a gente está definindo hoje como democracia? Que a gente permita que o chefe do Executivo e os componentes do Legislativo cheguem mediante eleições e que eles possam ser reeleitos ou retirados. Princípio republicano e a democracia enquanto regime pressupõe alternância no poder. Primeiro critério que a gente está definindo para a democracia qual é? Alternância no poder. Sem alternância no poder, a gente não vai ter como ter democracia. E como é que vem a alternância do poder? A partir das eleições. Como é que eu posso aferir se as eleições foram justas? Como é que eu posso aferir se as eleições não tiveram corrupção? Como é que eu posso aferir se as eleições foram limpas? No nosso caso, a gente tem um Tribunal Superior Eleitoral, ou os tribunais regionais eleitorais, que vão validar, que vão chancelar. Eles vão avaliar as contas, vão avaliar o programa de governo, vão pegar tudo ali bonitinho. Olha, não houve aqui fraude, não houve compra de votos. A gente tem instrumentos, a gente tem o Ministério Público, a gente tem promotores de justiça trabalhando durante a campanha para ver se tem prefeito, para ver se tem governador, candidato a deputado estadual, federal, disponibilizando um ônibus para pegar gente na zona rural e levar para os locais de votação. Se alguém for apanhado numa situação como essa, sabe o que é que acontece, Alexandre? Essa pessoa vai ser denunciada, vai ter um processo, um julgamento perante o Tribunal Regional Eleitoral ou perante o TSE, a depender do caso, e pode ter o mandato cassado e ficar o quê? Inelegível. Então, o que é que eu estou colocando? Que se você não tiver instituições fortes, dificilmente você vai ter como fazer o quê? Fiscalizar o processo eleitoral. Perceba que a fiscalização do processo eleitoral, que determina a possibilidade da gente ter uma democracia, a partir da escolha do chefe do executivo e do legislativo, a gente só tem se a gente tiver instituições sólidas fiscalizando. Se a gente não tiver instituições sólidas no processo de fiscalização, dificilmente a gente vai ter democracia sólida. Então perceba que a democracia qualificada, sólida, consolidada, ela pressupõe instituições de fiscalização sólidas, qualificadas. Eu dei o exemplo da nossa situação. Por que está acontecendo lá? As instituições estão cooptadas. Elas podem estar cooptadas porque existem forças que impõem. Essas forças podem ser militares ou não. Ou elas podem ter sido cooptadas por ideologia. Ou elas podem ter sido cooptadas por cargo, por recurso. Tem um professor de Harvard chamado Levinsky, que ele escreveu uma obra chamada Como Democracias Morrem, e ele vai colocar que a cooptação pode se dar nessas esferas. Eu posso corromper, eu posso ter do meu lado, dando cargo, eu posso corromper, eu posso ter do meu lado, pagando por isso, eu posso corromper, eu posso ter do meu lado através da ideologia, eu posso ter a adesão política das instituições. É por isso a crítica hoje que a gente tem que fazer. As instituições políticas postas, elas não são instituições de governo, elas são instituições do Estado.
Você pensar uma polícia aparelhada ideologicamente por um partido é terrível. Por quê? A instituição política, a instituição do Estado, Polícia Federal, ou Ministério Público, ou Procuradoria-Geral da República, elas são instituições políticas, ou são instituições do Estado. Elas não estão para a preservação política de nenhum partido. Elas não estão para a proteção política. Então, a corrupção e a depreciação da democracia, ela pode se dar dessa forma. Eu vou dar benefício político, eu vou dar benefício econômico, eu vou cooptar, eu vou conseguir trazer esse cara para mim através da adesão política. Ele vai aderir politicamente à minha forma de pensar. Eu vou ter ele comigo. Então, o que pode ter acontecido lá foi isso. Certeza absoluta, na Venezuela, as instituições são fragilizadas, são fracas. Foram cooptadas tanto pelo aparato militar, como foram cooptadas pelos cargos que receberam. Porque você dá cargos de alto escalão a quem já está no escalão de oficialato. Você tem oficiais, você tem capitães, você tem generais, você tem comandantes das Forças Armadas recebendo cargo e recebendo indicação. Não estou falando do Brasil, não. Estou falando de lá, da Venezuela. Então, você acaba cooptando as forças para você. Então, você acaba enfraquecendo a participação popular. Percebe qual é o problema, Alexandre? De você fazer das forças do Estado uma força política. Então, você fazer do aparato do Estado uma força política, você fazer das instituições de segurança pública, ou você fazer das instituições das Forças Armadas um braço da sua força política, fragiliza imensamente o Estado democrático. Foi o que aconteceu lá na Venezuela. A gente está pensando na Venezuela, beleza? Então, o que é que a gente pode pensar? A gente tem que pensar no processo de fiscalização. A gente ainda está no primeiro, né? Então, existem eleições para o executivo e legislativo? Existem. Essas eleições são limpas, essas eleições são justas, essas eleições houve fraude, houve apuração dessa fraude, alguém apurou se houve fraude. Se numa eleição não houve dúvida, ou se numa eleição houve convicção direta da vitória, se não se permitiu nenhum tipo de interferência, a gente fica com aquela interrogação, né? Então, a fiscalização do processo eleitoral, ela pode acontecer por instituições internas como externas, mas o primário para que você tenha democracia é que o chefe de governo, assim como os representantes do legislativo, eles cheguem ao Congresso, cheguem à presidência, cheguem ao poder pelas eleições. Segundo ponto para vocês, para que eu tenha democracia, eu tenho que ter direito a voto e esse voto tem que ser inclusivo. Então, no meu país ou no estado em que eu vivo, no estado que eu moro, o direito ao voto, ele é inclusivo ou ele é exclusivo? Ele rechaça, ele é segregador? Essa é a pergunta que se faz. Quem é que tem direito a voto? Essa é a pergunta que tem que se fazer. Quem tem conhecimento, quem é alfabetizado e quem não é alfabetizado tem direito a voto no Brasil? Um analfabeto pode votar? Pode. Um homem? Uma mulher? Um negro? Pode, Branco? pode, Índio? pode, pode. Percebe? Então, assim, a característica, ou a segunda característica que vai classificar o que é uma democracia é a possibilidade da gente ter acesso direto ao voto e esse voto ser inclusivo e não exclusivo, não rechaçar. A gente não pode pensar numa democracia que a gente exclua a participação do direito de votar. Por isso que eu fiz aquela provocação inicial. Será que a gente poderia pensar democracia onde mulher não vota? Será que a gente poderia pensar democracia onde negro não tem direito a voto, como na África do Sul, no processo de apartheid? Será que a gente pode pensar os Estados Unidos da América como um país brilhante em 1800, quando não se tinha direito a voto aos negros? Que a gente idealiza, olha, desde 1700,
Com a Constituição da Filadélfia, a gente já tem ali os traços de um Estado democrático. É o ideal a ser perseguido, é o ideal maravilhoso que todo mundo deve copiar. Mas naquela época a gente tinha um voto, não apenas pela cor da pele, mas pela condição econômica. Então, o que é que eu estou fazendo de provocação aqui para vocês? Se dentro de um determinado estado a gente não tem voto, ou não tem sufrágio universal, com a maioria da população participando, e aí está a dica, aí está a deixa. A maioria da população participa, a maioria da população tem direito de participação, porque a gente pode excluir uma pequena minoria. Quem seria essa pequena minoria que a gente está excluindo? Doentes mentais, pode ser prisioneiro, alguém com algum tipo de condenação. Percebe? Então, assim, admite-se ainda em alguma situação a possibilidade de restrição de voto. São situações excepcionalíssimas. Mas o normal é que você tenha o voto que? Universal. O normal dentro de um Estado democrático é que a gente consagre o princípio do sufrágio universal. Então, se a gente imagine aí, passa a excluir da possibilidade de participação quem vota ou quem pensa diferente da gente, vamos imaginar aí que tem um partido político que ganhou. Quem ganhou agora foi o PSDB. E o PSDB passa a observar quem votou, pega as herésimas, sabe quem votou ali no PT, sabe quem votou no PSL. Nas próximas eleições ele faz o quê? Passa a excluir. Passa ali a retirar o título de eleitor. Existe possibilidade de alguém retirar o título de eleitor de alguém por um critério político, por definição ou por afinidade? Não existe. Então, o que é que eu estou colocando para vocês? Que para que a gente tenha um Estado democrático, o voto tem que ser inclusivo. A gente tem que partir da perspectiva do sufrágio universal. Toda a população adulta, exceto aqueles casos excepcionalíssimos de doentes mentais, de prisioneiros. Mas a credencial máxima de um regime democrático é o voto inclusivo, o sufrágio universal, percebe? Então, grande parcela da população fora das eleições, esse regime ele pode até ser competitivo, mas ele é um regime oligárquico. Ele não é uma democracia. E aí eu uso o exemplo da África do Sul na época do Apartheid. Você tinha eleições lá, você escolhia chefe do executivo e você escolhia chefe do legislativo. Escolhia gente. Escolhia. Você tinha eleições lá. Mas como é que se dava as eleições? Excluindo a maioria ou a parcela maior da população. Então, a exclusão da maioria ou a exclusão da maior parcela da população do processo eleitoral retira a qualidade ou retira o selo de uma democracia. Então, para que a gente tenha democracia, o que é que a gente tem que ter? Participação inclusiva no direito ao voto. E essa participação tem que ser refletida na maioria da população. Uma parcela muito pequena, quase ínfima, pode ser excluída. O que não se apresentava dentro da África do Sul. Na África do Sul, a parcela maior da população foi o quê? Excluída do processo eleitoral em razão da cor da pele. Percebe? Dá para entender nessa perspectiva? Qual a preocupação agora da gente definir o segundo critério? O primeiro critério foi que o chefe do executivo e o chefe do legislativo fossem ou chegassem ao poder mediante eleição. Então, quem ocupa os cargos no legislativo, quer seja deputado ou senador, tem que chegar mediante processo eleitoral. Quem ocupa a condição de chefe do executivo também vai chegar mediante processo eleitoral, por voto. Esse voto tem que ser mediante eleições limpas, justas, periódicas e fiscalizado. Não pode existir corrupção. Não pode existir aí deturpação, não pode existir cooptação. Aí a gente chega para o segundo critério, qual é? A possibilidade de voto direto, ou sufrágio universal garantido e de forma inclusiva. A gente não pode excluir grandes parcelas da população. A gente não pode excluir mulheres, a gente não pode excluir negros, a gente não pode excluir índios, a gente não pode excluir parcelas da população de grande representação. Se a gente for excluir, a gente tem que ter um critério muito bem definido.
Normalmente admite-se que alguém exclua da possibilidade do direito de votar alguém que tem algum tipo de doença mental. Essa pessoa, na verdade, ela é incapaz nos termos da lei. Então, a pessoa que é incapaz nos termos da lei, ela não vai ter condição, não vai ter possibilidade de votar. Concordam comigo? Então, assim, pensando nessa perspectiva, a gente tem um segundo critério definido. Direito a voto inclusivo. O direito a voto extensivo à grande maioria da população adulta. Esse é o segundo critério estabelecido aí pelo Scott Menuar e os outros dois professores, né? O Aníbal Pérez Linhares e o professor Brinks. Deu para entender? Alguém ficou com dúvida no primeiro ou no segundo? Quer fazer algum comentário, contextualizar? Vamos seguir? Não, tá tranquilo. Vamos nós, então. A gente ainda vai ter aqui um terceiro critério, uma terceira característica que vai somar as outras, né? Que é somada às outras para que a gente tenha uma democracia. Então, o que os professores Aníbal Pérez e Scott Menuar estabeleceram foi que se um Estado puder garantir liberdades civis, se as liberdades civis são respeitadas, você também está preenchendo aí uma condição para que a gente tenha uma democracia. Então, qual a terceira condição? Respeito à liberdades civis. E aí eu pergunto para vocês, o que são liberdades civis? O que é que vocês entendem por liberdades civis? O que é que vocês entendem por liberdades civis? Pode falar, professor Seria Cláudio. a liberdade em escolher seus representantes? Também a liberdade do direito ao voto, né? A liberdade do direito ao voto. Mais ainda, ter direito à propriedade é um direito civil? O direito à propriedade é um direito civil? É. Direito à própria liberdade de manifestar e expressar o pensamento é um direito civil? A gente pode pensar direitos de primeira geração, como o próprio direito à vida, que é um direito de primeira geração. A gente pode pensar também o direito à propriedade, que é um direito que decorre do direito de primeira geração. A gente pode pensar o direito ao voto, é um direito de primeira geração. Então, assim, a gente pode pensar nas conquistas que foram provenientes dos ideais liberais. Então, se a gente tem direito à vida, direito ao voto, direito à participação política, direito, que já são direitos mais novos e mais caros, que são direitos à liberdade de expressar o pensamento, direitos de confessar, direitos trabalhistas, que são direitos sociais decorrentes do pós-guerra, direito à previdência, direito à saúde, direito à educação, são direitos de cartas constitucionais sociais, na verdade, mas são evoluções dos direitos constitucionais e foram erguidos à condição de garantias constitucionais, né, garantias fundamentais. Mas a gente pode pensar nas mais variadas. O direito ao habeas corpus, o direito de permanecer livre. Se alguém caça o habeas corpus, não existe mais direito de impetrar um habeas corpus. A gente pode entender que a supressão de um direito de ir e vir, ou de um direito de não permanecer preso, seria saudável? A gente pode atribuir que esse Estado respeita as liberdades civis? Na democracia existia direito a habeas corpus, gente? Ou no regime militar de 64 para cá? Na ditadura militar brasileira existia direito de habeas corpus? Existia? Não. Foi um dos primeiros direitos a ser suprimido durante a ditadura militar, foi a possibilidade de alguém impetrar um habeas corpus. Então perceba que se você não tem democracia, o que é que você tem? Uma não democracia. Uma não democracia.
A não democracia pode ser um regime autoritário, pode ser um regime ditatorial. A ditadura pode ser militar e pode ser não militar. Percebe também que existe essa diferença? O que é que eu quero que vocês firmem? Que se a gente não tem uma democracia a partir do respeito de um primado básico, ou de uma estrutura básica, a gente vai ter aquilo que a gente chama de não democracia. Pelo menos pensando na perspectiva dicotômica. Os professores aqui, Scott Minuel e os demais, vão apresentar uma terceira via. A gente pode ter uma democracia, uma não democracia e uma semidemocracia. Porque pode ser que um desses países tenha 3 critérios desses preenchidos, mas não tenha um 4º critério preenchido. E aí a gente não tenha como enquadrar ela em uma democracia plena e completa. Mas a gente pode chamar ela de semidemocracia. Ela está caminhando para um processo de democratização completo. Ou melhor, ela tem apenas um critério e não tem os outros 3. A gente teria como chamar essa de democracia ou de semidemocracia? Não. É mais fácil a gente chamar de um regime autoritário. Porque se a gente não consegue escolher o chefe do executivo e a gente não consegue escolher os representantes do legislativo, se a gente não consegue ter o voto direto inclusivo, colocar a gente, ou colocar a maioria da população votando, e a gente não consegue respeitar liberdades civis, ou direitos civis, a gente não tem como nem ter uma semidemocracia. Na verdade, o que é que a gente tem aí, gente? Um regime não democrático, um regime autoritário. Então, perceba o avanço dentro do pensamento da democracia contemporânea. A gente passou a estabelecer critérios palpáveis. A gente passou a estabelecer procedimentos. Estão percebendo essa perspectiva? O próprio direito à associação, o próprio direito de organização. Quando a gente tem a possibilidade de se associar, que na verdade acabou sendo um direito consagrado em quase todas as cartas constitucionais. O direito de associação. E a associação ela pode ser refletida tanto em sindicatos, como pode ser refletida em associação de bairro, moradores. A gente pode entender o direito de associação até a partir da perspectiva de se ter um partido político. Então, o direito de associação pode ser refletido em categorias profissionais, pode ser refletido em organismos sociais, o direito de associação pode ser refletido politicamente. Quando você tem a possibilidade e a preservação de partidos políticos e a possibilidade de associação deles, como é que a gente está vendo aí? A gente está vendo a preservação de direitos civis. Agora imagine que aqui a gente tivesse apenas um partido, ou pouquíssimos partidos e os demais partidos controlados. A gente tem direito de associação preservado? A gente tem um direito civil respeitado nessa perspectiva? Não tem. Então, se a gente vai ter aqui supressão de partidos políticos, eu não estou colocando a supressão como cláusula de barreira. A cláusula de barreira é totalmente legítima. Eu estou falando de você ter pouquíssimos partidos políticos, você ter um partido político hegemônico e os demais totalmente controlados. Subservientes dentro da estrutura do Estado, fazem aquilo que o Estado manda que ele faz, porque tem medo de retaliação. A gente tem expressão do direito de associação nessas condições? O direito de associação é legítimo quando os partidos políticos têm liberdade de atuação. O direito de associação é legítimo quando você tem organismos sociais representados. Quando você tem organizações não governamentais ali representadas. Quando você tem ONGs, quando você tem partidos, quando você tem sindicatos, quando você tem uma série de organizações refletidas. Agora, quando você tem a supressão, você não tem direito de associação. Se eu não tenho direito de associação, se eu não tenho direito de ir e vir, se eu não tenho direito aos mecanismos básicos de uma democracia, ou os direitos civis de primeira geração, eu posso ter uma democracia? Qual a resposta de vocês? Se eu controlo os partidos políticos, se eu controlo sindicatos e associações, Não teria uma democracia, porque não haveria mais opções de escolha para a população. É impossível. Se a gente tiver partidos políticos rigidamente controlados pelo governo, a gente tem democracia? Não tem.
Isso é uma violação grave às liberdades civis. Então, se existe violação de natureza grave nas liberdades civis, se as liberdades civis são violadas, não são respeitadas, somando ainda os outros critérios, dificilmente a gente teria uma democracia. A gente pode ter violações parciais. A gente pode ter algum tipo de violação a direito humano. Percebe? A gente pode ter, em alguma medida, algum tipo de violação. Mas a gente não tem uma extrapolação. Mas ainda assim constitui uma violação parcial. A questão da censura dos meios de comunicação, a dominação dos meios de massa, você dominar os meios de comunicação, ou você dominar os meios de informação, ou você suprimir o direito de concessão para meios privados, ou todo tipo de concessão de rede, de radiodifusão e de televisão ser apenas para o Estado. Se você tem esse tipo de violação, ou se você tem afronta esse tipo de condição, essas questões, em alguma medida você está violando liberdades civis. Porque você está afrontando ali o direito de informação. E pior, acaba sendo uma característica de regimes o que, gente? Totalitários. Quem era que dominava os meios de informação? O nazismo, o stalinismo. O que foi que o stalinismo fez, o que foi que o fascismo fez na Itália? Alguém aqui teve a possibilidade ou chegou a ouvir os podcasts que eu recomendei? O fascismo chegava dentro dos jornais comunistas ou dentro dos jornais que tinham uma perspectiva marxista, invadiam os jornais, tocavam fogo, chegavam na casa dos marxistas ou dos comunistas, tocavam fogo na casa, faziam com que eles defecassem sobre as obras de Marx, humilhavam eles publicamente, eles faziam todo tipo de atrocidade, todo tipo de prática de crime e linchamento. Qual era a ideia? Ter uma única construção ideológica, ter uma única fonte de informação e ter uma única fonte de validação das condições. Então, a quem é que cabe suprimir a possibilidade de informação? A regimes totalitários, na pior das hipóteses. A quem é que cabe dominar os meios de informação? Regimes autoritários e ditatoriais. Quando você tem a estatização de TVs, como a gente tem na China, como você tem a estatização de TV, como a gente tem na Venezuela, como a gente teve no Chile na época de Pinochet, você tem aí a configuração perfeita de um regime ditatorial. Porque você está dominando os meios de informação e comunicação. Percebe onde é que está o perigo? Percebe onde é que está a situação cavernosa? Não existe democracia se alguém está suprimindo direitos civis de primeira geração, direitos à informação. Não existe democracia se alguém está suprimindo direitos básicos de ir e vir. Se não é dada a possibilidade, inclusive, de você permanecer livre de responder um processo livre por meio do direito de habeas corpus. Uma série de outras garantias, a gente pode pensar várias. Ô, professor, Aliás, mas Starlin também foi tido como salvador, né? Mesmo diante da situação que ele fez, né? Praticou, né? Diante dos atos que ele praticou. Ainda era tido como um salvador da pátria, como se diz, né? Foi quem assim como também fez as Mussolini mudanças, foi por um né, tempo, assim necessárias. como também o Hitler foi por algum tempo. Todos eles, uma das características de um regime totalitário, veja, não se confunde com um regime democrático. Uma das características do totalitarismo é o que? A personificação da autoridade, né? A personificação do ditador. O ditador personifica a própria estrutura do regime totalitário na pessoa dele. Então ele aparece como uma figura messiânica, como uma figura histórica, como uma figura mítica, né? Ele aparece como se fosse um mito, na verdade. Como alguém que representa valores e ideais e personifica esses valores e ideais. Então, a personificação mitológica
do ditador é uma das características dos totalitarismos ou do autoritarismo. Isso é importante a gente frisar. O Karnal vai chamar de sebastianismo, né? O Karnal vai dizer que em algum momento a gente acabou incorporando isso dentro da nossa política interna, quando a gente vai ter Antônio Conselheiro, né, na Guerra de Canudos, invocando a reencarnação de Sebastião. Então, assim, a reincorporação de um messianismo, a gente tem até dentro da nossa história. A nossa história teve a incorporação dessas figuras da personificação de um Salvador. Então, não é nada... A gente pode olhar para cá e pensar que a gente já teve essas questões aqui mesmo. A gente já teve essas figuras aqui, né? Não é que só existem críticas também, existem coisas louváveis, mas a gente teve uma figura semelhante. A corporificação, a personificação, a figura mítica de um Salvador, a gente está acostumado a ter. A gente dificilmente vai olhar para as instituições e ver nelas a salvação, a pedra de salvação da democracia brasileira. A gente costumeiramente olha para os homens, né? Para aqueles que são detentores transitório e temporariamente da condição política. E a gente tem que enxergar neles apenas um depositário temporário da nossa confiança. À medida que a gente encontre outro melhor e coloque lá. À medida que a gente encontre um outro melhor ainda e vá colocando lá. Mas normalmente a gente olha para o cara como salvador da pátria, fazendo uma brincadeira inclusive até com a novela, e a gente enxerga um salvador mesmo e essa figura messiânica que vai nos tirar do caos absoluto, entendeu? E nessa perspectiva é ruim, a gente tem que ser mais institucionalista. O olhar do acadêmico do curso de Direito, ele tem que ter esse olhar. Ele tem que olhar para as instituições democráticas que estão postas e ver nela os pilares do fortalecimento da democracia. Ele não pode olhar quem está ocupando. Ele tem que olhar a estrutura que está posta. Então, hoje eu olho a presidência da República e eu tenho que valorizar a presidência da República. Independente de quem lá esteja. Se eu tenho votado sim ou não para ele. Eu tenho que olhar o Supremo Tribunal Federal e valorizar a estrutura institucional do Poder Judiciário. Eu não posso olhar e depreciar a estrutura do Poder Judiciário. Eu tenho que olhar o Congresso Nacional e por mais que eu não tenha grande apreço por alguns políticos, eu tenho que preservar o direito de escolher alguém para estar lá. Tá entendendo aí? Então, qual tem que ser o foco do cidadão hoje? É olhar para as instituições e pedir a preservação dessas instituições democráticas, porque elas são os pilares da democracia. Não posso olhar o poder na figura personificada de alguém que lá está. Eu tenho que olhar o legislativo, o executivo e o judiciário como instituições sólidas, permanentes, independentemente de quem ocupe. Eu não posso pensar em suprimir essas instituições. Eu não posso pensar em entregar ela em quem detém o monopólio da força. Eu vou aqui suprimir o direito do Congresso vetar, ou o direito do Supremo vetar, e vou colocar aqui associado ao poder executivo, vou pensar que é o poder legislativo. Eu vou derrubar o presidente, vou derrubar o STF, e eu aqui vou aparelhar. Vai ser uma casadinha, Congresso Nacional e militares. A gente vai estabelecer aqui uma democracia, um regime autoritário de militares e Congresso. A gente não pode pensar nunca na supressão de um direito, na supressão de um poder judiciário. A gente não pode pensar na supressão de um poder executivo. A gente não pode pensar na supressão de um poder legislativo. Porque a gente tem que pensar na instituição. A gente não pode pensar em quem está ocupando a condição. Porque a condição que ele está é transitória, é temporária. Está hoje e amanhã não está. Percebe aí? Então, deixa eu dar uma recapitulada aqui. O que é que a gente tem enquanto critério definidor? A gente tem que pensar no executivo e legislativo, que são escolhidos por eleições competitivas, livres e limpas. A gente tem que pensar em um direito de voto extensivo à grande maioria da população adulta. A gente tem que pensar em democracias que protegem direitos políticos, liberdades civis, liberdade de imprensa, liberdade de expressão, liberdade de organização, associação e direito de habeas corpus.
dentre outros direitos políticos que eu posso pensar, dentre uma série de liberdades civis que eu possa citar. Por fim, aqui, o que é que a gente tem que pensar? Que as autoridades eleitas, elas tenham condições reais de exercer o governo, de exercer o poder político. Porque imagine só que alguém seja eleito, mas que mesmo eleito ele não tenha condição de governar. Por quê? Existe um aparato militar ou não militar que não permite o presidente da República governar. Então, se a gente tem um grupo ou alguém ou alguma coisa que não permite governabilidade do chefe do poder executivo ou da estrutura do poder legislativo, a gente teria capacidade de governança? A resposta é não. Então, se eu estou elegendo alguém para o executivo e para o legislativo, o que é normal e natural? Que os que foram eleitos tenham capacidade de governar. Alguém discorda dessa simples afirmação? Quem foi eleito para a condição de presidente, quem foi eleito para a condição de legislador, de governador, de prefeito, quem foi eleito para a condição de deputado, de senador, de vereador, ele tem que ter capacidade de quê, gente? De governar. Eles são auxiliares diretos, são aqueles que fazem, às vezes, direto da administração pública. São aqueles que são investidos de condição política e da legitimação política por meio do voto para exercer o governo. Mas o que é que o professor Scott Menoir vai colocar? Que mesmo eleito, pode ser que essas pessoas não tenham condição do exercício da governança. Por quê? Existe alguém que pode ser militar ou não, estrutura por tais que não permite essa pessoa governar. Então, essa estrutura que impede o governo da pessoa eleita, ela aparece como um critério palpável para que a gente tenha uma democracia, sim ou não. Dá para entender, gente? Vocês ficaram com dúvida de algum ponto aqui? Não. Sim, sim. Ô, professor, Fala aí, aí Ed. nesse caso, a pessoa, vamos supor, defender o AI-5, o fechamento do STF, seria por falta de conhecimento ou por Somente. não ter frequentado a aula de história e não conhecer o que seria democracia? Ele tem um Ou senso de que seria... ele tem um senso de que democracia é um movimento popular. E ele se acha legitimado. A percepção de democracia é de uma percepção de participação popular. Não é uma democracia procedural. É uma democracia na perspectiva normativa. Eu acho que democracia é um valor a ser defendido pelo povo. Eu sou o povo. E eu sou parte desse povo. Então, tem gente que entende democracia nessa perspectiva. Quem é que vai pensar democracia como um procedimento? Um procedimento de escolha, um procedimento de garantia de participação popular pelo voto, um procedimento de respeito à liberdade civis e um procedimento de autonomia para o governante eleito governar. Quem é que pensa? Vocês estão tendo esse conhecimento hoje, de que democracia é a conservação de uma série de procedimentos e instituições. Democracia é procedimento. Por isso que a gente vai chamar conceito procedural. Democracia é uma série de características, é a preservação de uma série de procedimentos democráticos. Mas quem está do outro lado, quem não está na academia, não vai ter o conceito de democracia. Ele vai ter uma visão deturpada da democracia. Sabe o que é para ele democracia? Democracia ela pode ser suprimida. Ele vai dizer que democracia hoje é um valor que se perdeu, porque a democracia hoje ela é representativa, e quem representa a gente está corrompido. Quem representa a gente é corrupto. Então, quando eles pedem o fechamento do Congresso, quando eles pedem fechamento do Supremo, eles estão pedindo porque a percepção que eles têm é de que quem está lá é corrupto e merece ser destituído. A democracia é importante, e a democracia que pode ser viável é de instituições que gozam de algum tipo de respeito e de confiança. Em 2008, um professor chamado Luiz Carlos, deixa eu só ver se eu acho aqui, minha gente, para passar para vocês,
desse artigo também. Ele falava em confiança nas instituições. E das instituições que mais tinham confiança na República, ele fez uma análise de 1995 até 2008. Até 2005, as instituições que mais gozavam de confiança para o povo brasileiro durante um período de quase 2 décadas aí, ou de uma década, eram as instituições militares e o poder judiciário. Então, na perspectiva do povo brasileiro, merecia confiança de quase 65% os militares, merecia confiança de quase 65% o Poder Judiciário e merecia pouquíssima confiança o chefe do Poder Executivo e o Poder Legislativo. Então, o que é que eu estou colocando? O povo brasileiro tem um histórico de desconfiar das instituições Congresso Nacional e Presidência da República. E tem um histórico de ver como bom e de ver como louvável, como preservador da ordem e da moralidade, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica e instituições religiosas. Eles confiavam bastante em igrejas e confiavam bastante nos militares. Esses aí são dados de 1995 até 2006. E as conclusões que ele chega é que parte desse povo que ali confiava tanto nessas instituições responde em seguida que não via problema algum em ter regimes políticos ou de ter uma democracia sem a participação desses poderes. Então, o que é que a gente tinha? A gente tinha um núcleo ali de 25% a 30% de pessoas declarando, pelo menos na década de 90, começo dos anos 2000, que para elas a democracia poderia existir sem Congresso e sem Supremo. Aí a gente acha que hoje já existe algo de novo. Não existe. Existe um núcleo da sociedade que sempre relativizou a atuação desses poderes, porque ele nunca manteve níveis de confiança. Então, na percepção desse povo, a democracia não se apresenta como um procedimento a ser conservado. Democracia se apresenta como o quê, gente? Como um valor que pode ser negociado. A democracia ela não está na percepção da conservação institucional ou da manutenção dos procedimentos. A democracia está na perspectiva que ele tem da confiança nas instituições. Se ele confia pouco, para ele tanto faz a existência dela. Se ele confia muito, o que é que ele quer? Que essa instituição esteja permanente. E que para ele, se necessário for, ter uma democracia sem legislativo e sem judiciário, que tenha. Que tenha. Então, o que é que a gente está vendo? Que as pessoas, a partir do momento que passam a confiar pouco na instituição, elas passam a relativizar o regime que estão. Então, a relativização ou a perda de brilho em ver a democracia faz com que uma pessoa chegue e diga: eu quero um regime autoritário, porque durante a ditadura não houve corrupção. Já escutou essa frase? Não sei se vocês já escutaram. Na ditadura não houve corrupção. Na ditadura não houve obras superfaturadas. Já ouviu isso? Alguém já ouviu? Então, com base nesse pensamento de que as instituições políticas da época conservavam uma certa moralidade e que se conservavam de se envolver corruptamente, as pessoas entendem que lá no passado era melhor do que é hoje. É melhor antigamente na ditadura do que até hoje na democracia. Ô, professor, como se Fala. a ditadura, quem estivesse governando, fosse deuses, né? Incorruptos. Qual o problema da ditadura? Qual o problema de um regime autoritário ou ditatorial? Qual o problema? Além dos outros. Além de você não ter liberdade de escolha, além de você não ter preservação de direitos civis de primeira geração, além de você não ter a possibilidade de eleger um chefe do executivo, quais são os outros prejuízos? Além de você não ter direito de associação, além de você não ter direito de... Além desses prejuízos,
Você A não tem população não liberdade, nada. você não tem dentro de um regime autoritário ou dentro de qualquer ditadura aqui fora aquilo que a gente chama de accountability. Você não tem como fiscalizar. Você vai fiscalizar uma ditadura? Você vai pedir transparência? Eu quero saber o que foi que você fez aqui, onde foi que você aplicou o recurso. De onde é que decorre isso? De uma lei de 2011, da lei de transparência. Então, você aparelhar a estrutura do Estado com mecanismo de fiscalização e controle é algo novo, que só é permitido na democracia. Na democracia onde se há conservação dos valores republicanos é que você faz o que o prefeito, o vereador, o governador, o presidente faz alguma coisa, aplica o recurso e você vai lá no Tribunal de Contas e diz, eita, pô, ele disse que aplicou 7 milhões aqui nessa estrada. Cadê essa estrada que não existe? Uma cidade aqui vizinha de Paulo Afonso, a 80 quilômetros, aqui na Bahia, o prefeito reformou a entrada do hospital municipal e disse que aplicou 7 milhões e meio nessa reforma. Você acha que esse prefeito vai passar ileso? Por que não passa ileso na democracia? Porque a democracia tem instrumentos de fiscalização e controle. Não é porque a democracia é corrupta, é porque a democracia tem instrumentos de aferição. Existem esses instrumentos de fiscalização e controle fora da democracia? Quem era que ia fiscalizar Hitler? Quem era que ia fiscalizar Stalin? Quem é que está fiscalizando Maduro? Quem é que está fiscalizando Xi Jinping? Quem é que está fiscalizando Erdogan? Quem é que fiscaliza um regime autoritário? Não existe. Não existe. Dá para entender nessa perspectiva? O pessoal pede o que não conhece. Só é possível fiscalização e controle dos atos do poder público porque a gente está numa democracia. Regimes autoritários não existe fiscalização. Em regimes autoritários, em ditaduras, em regimes totalitários, ninguém fiscaliza. Ninguém fiscaliza Cuba, ninguém fiscaliza Venezuela. Aqui a gente sabe até quando o presidente da República nomeou alguém. No outro dia a gente está sabendo. Por que a gente está sabendo? Porque ele é obrigado a publicar conforme lei de transparência. Os atos devem ser o quê, gente? Públicos. A invocação do segredo de Estado, do sigilo de segurança nacional, ela é exceção à regra. Numa democracia, a publicidade dos atos praticados por qualquer que seja o gestor, desde o município ao Estado, até a União, elas são públicas. Então, existe possibilidade, existe. A possibilidade na democracia é plena de fiscalização e de controle. Você não vai ter fiscalização e controle em um regime autoritário. Você não vai ter fiscalização e controle em uma ditadura. Você não vai ter fiscalização e controle em um regime totalitário. Você só tem a possibilidade de fazer isso na democracia. Você só tem a possibilidade de alguém conter o excesso do outro na democracia. É na democracia que essas coisas acontecem. Então dá para entender que democracia ou você tem ou você não tem. Deu para entender assim, gente? Democracia, ou você tem ou você não tem. Ou você é uma democracia ou você não é uma democracia. Os professores aqui vão colocar uma terceira opção. A gente pode ter uma democracia não consolidada. Eles vão dar o nome de semidemocracia. Eles vão dar o nome de semidemocracia. E aqui embaixo, deixa eu só abrir aqui o artigo para vocês. Eles fizeram uma classificação de algumas democracias desde a década de 40 até os anos 2000, mostrando e classificando regimes políticos. E eles classificaram alguns regimes políticos ao longo do tempo em regimes democráticos, não democráticos ou semidemocráticos. Eu vou mandar esse artigo para vocês e vocês vão ter a oportunidade de analisar cada tabela dessa que vem aqui em anexo para vocês. Enquanto isso, alguém tem mais alguma pergunta?
Professor, na questão após a ditadura, os crimes não tiveram como responsabilizar os militares por seus crimes por causa da lei da anistia. Isso. Hoje, se houvesse uma nova ditadura, após a finalização dela e implantar novamente a democracia, ele se prevalecia ainda dessa anistia ou não? Não, dentro dessa nova perspectiva, não. Imagine que existisse um golpe militar hoje, uma coisa, algo desse tipo. Isso ia depender do arranjo institucional futuro e de como as instituições reagiriam no futuro. Vai depender dos arranjos, porque a gente vai ter aquilo que a gente chama de transição. A gente vai ter um momento de transição do regime autoritário, ditatorial, para o regime democrático. O que é que a gente vai ter? Uma não-democracia se transformando em uma democracia. O que é que existia antes dessa democracia? Existia um regime autoritário. Foi o que aconteceu no regime autoritário. O ditador morreu, não deixou nenhum tipo de sucessor, o aparato político mobilizou o restante da sociedade, e o que foi que aconteceu? O pessoal, o povo tomou o poder e as instituições voltaram. Nesse caso aqui, certamente, o povo nessa situação e nessa condição, o povo vai partir para cima e vai querer responsabilizar aqueles que estavam diretamente ligados ao regime. Percebe? Agora imagine que a gente faça uma transição consensual, acordada. Tá, vou devolver o poder aqui. Mas vou devolver o poder enquanto que você aqui, com base na lei de anistia, não responsabiliza ninguém, a gente vai ficar de boa. Matou pouco, não matou nem 700. Se fosse uns 30 mil, era que estava bom. Ô, professor. Matou, vamos fazer um acordo aqui, não vamos responsabilizar ninguém, não. O que foi que aconteceu? Existiu aí, pelo menos durante o governo do PT, uma tentativa de se fazer uma comissão da verdade, que era para mostrar para a sociedade que houve ditadura no país, a ditadura foi violenta, matou pessoas, suprimiu direitos, suprimiu a vida de muitas pessoas, e que, na verdade, não contrariava a lei de anistia, porque os crimes que são praticados em situações de estado de exceção, conforme regramento internacional, eles não prescrevem. Aí o que é que o pessoal tentou fazer? Tentou resgatar a história do país para tentar mostrar ao povo parte dessa história para que a gente não cometesse o mesmo erro novamente. Conseguiu em parte, conseguiu em não parte, mas o fato que aconteceu foi que a gente recebia crítica, a gente via gente criticando o fato de mostrar os crimes que aconteceram durante a ditadura. E detalhe, mostrar apenas os crimes de natureza penal. Ninguém estava nem preocupado em mostrar os crimes de natureza administrativa, os atos de corrupção. A preocupação era mostrar os crimes de natureza penal contra a humanidade ou contra o Estado brasileiro. Então, assim, a gente fez uma transição tão consensual, tão pacífica, que a gente não chegou a responsabilizar, a gente chegou a fazer muito pouco. Diferentemente do que fez a Argentina. A Argentina ela fez uma transição dura de tomada do poder e de responsabilização daqueles que lá estavam. É tanto que o Bergoglio, que o Papa Francisco, por algum tempo, cara, foi muito mal visto. Por algum tempo foi muito mal visto pelo fato de não ter sustentado um ideal político que ele tinha. Por algum momento alguém entendeu na história de que ele tinha um débito com os ideais que ele tanto pregava e estava ali alicerçado, né? Em algum momento da história ele faz a reconciliação, ele pede perdão aos colegas de seminário, aos colegas franciscanos, mas para você ver como o pessoal na Argentina lida com o período da ditadura, de macular a imagem de alguém que é a maior autoridade da Igreja Católica no mundo, e de ter muita gente que, inclusive, não perdoa ele até hoje. Então, assim, cara, é muito difícil você analisar a transição de uma não democracia para uma democracia, porque vai ter uma série de fatores endógenos, muito próprios de cada país, que vai determinar como é que isso vai acontecer. Aqui eu só estou mostrando para vocês o caso, ó. Vejam só aqui, ó, a classificação dos regimes
latino-americanos de 1945 a 1999, dos professores aqui, Scott Menuol, do Brinks e do Aníbal Pérez Linhar. Eles vão colocar aqui, ó, na Argentina, de 1945, eles entendem que era um regime autoritário. Vocês vão ver aqui no Brasil, ó, a classificação que ele faz. De 45, ele entende que era o quê? Na era Vargas. O A é de autoritário. De 46 a 63. Democracia. De 64 a 84. Autoritário, era um regime não democrático. Percebe aqui? Vocês estão me escutando? Sim, sim. Então, depois vocês vão ter a oportunidade de analisar essa tabelinha aqui, ó. Mas a gente vai alternar intervalos de classificação segundo os professores, de período de regime autoritário, de democracia, de regime autoritário, de democracia. Olha aqui, 1985 a 99. Percebe? Democracia. A gente vai ter alternâncias. Então, essas classificações são com base em quê? Vamos recapitular. O que é que eles entendem que é uma democracia? É a possibilidade de alguém eleger alguém. Nesse período aqui, de 64 a 84, esse período que eles classificam como autoritário, a gente tinha a possibilidade de escolher o chefe do governo, a gente tinha a possibilidade de escolher o presidente da República, existiam eleições diretas. Existia o que nesse período? Um movimento de eleições diretas pelo povo. O povo pedia a possibilidade de votar. A gente aqui já não tem o primeiro critério, a gente não tinha condição de escolher o chefe do executivo. Existiam liberdades civis e políticas? Não existiam. Direitos de primeira geração eram comprometidos. Estão percebendo aí o motivo de se classificar o Brasil de 64 a 84 como regime autoritário? Estão escutando e estão percebendo? A mesma coisa se aplica ao Chile de Pinochet. Então, eu vou estar disponibilizando para vocês esse trabalho do professor Scott Menuol, e vocês vão ter a oportunidade de, na prática, assim, dar uma olhadinha em como é que ficou a classificação. Então, qual a compreensão deles? O país, durante aquele período, respeitou minimamente os 4 critérios? O país, ele respeitava aqueles 4 critérios? Respeitava. Se ele respeitava os 4 critérios, ele era um país democrático. Se ele não respeitava algum daqueles critérios, ele até pode ser uma semidemocracia. Mas se ele não respeitava nem metade ou nenhum deles, a gente tem uma não democracia. Eu queria que vocês finalizem com essas palavras, tentando fazer com que vocês entendam o que é democracia. Democracia é a soma de procedimentos que permite a gente escolher um representante para o executivo e para o legislativo por meio do voto. Democracia é a possibilidade da gente ter maior parte da população inclusa no processo eleitoral. Democracia é a possibilidade da gente ter direitos civis e políticos. Democracia é a possibilidade do governante que a gente escolheu ter o direito de governar sem que nenhuma estrutura por trás possa comprometer essa governabilidade. Isso é democracia. Beleza? Deu para entender, gente? Vocês hoje participaram menos, viu? Sim, sim. Ô, professor. Muito professor, entender. Professor, após o final da ditadura no Brasil, já tinha finalizado a Segunda Guerra Mundial.
tinha sido criado o Tribunal Internacional de Direitos Humanos. Então, ele não poderia julgar estes crimes porque a lei desses tribunais não poderia retroagir para crimes que ainda não tinham sido criadas essas leis. Você está falando de que situação? Do Brasil, durante a ditadura? Sim, do Brasil. Sim, do Brasil. Veja só, a primeira coisa que se faz é ter uma denúncia. A gente tem uma denúncia formal, né? Além da denúncia, se faz necessário em que você não tenha conseguido resolver na ordem interna. Então, assim, tem uma série de situações. A gente vai ter recentemente o caso Pinochet, que ele foi julgado e condenado no Tribunal Penal Internacional por crimes contra a humanidade. Mas no caso do Brasil, houve um ajustezão, um acordão que entendeu que existia possibilidade de anistia e não se fazia necessário nenhum tipo de denúncia. Então, assim, pode ser que a gente responda, seja mal avaliado perante esses organismos multilaterais, assim como também seja mal avaliado junto ao Tribunal Penal Internacional, junto a órgãos jurisdicionais internacionais e junto a órgãos não jurisdicionais internacionais, por essa omissão do Estado brasileiro. Mas o fato é que a gente precisa de uma espécie de provocação. Essa provocação aconteceu no Chile? Aconteceu. Qual foi a situação de Pinochet? Ser condenado à morte e acontecer alguma coisa desse tipo, como aconteceu com Saddam, quando da invasão americana? Não. Ele passou os dias e morreu na sua própria casa, no seu apartamento. Ele teve prisão domiciliar, se eu não estiver enganado. Já na década de 90, final da década de 90, começo dos anos 2000. Inclusive, ele tem uma filha que trabalha em um organismo internacional. Então, assim, olhar toda essa situação vai depender muito de como se comporta o Estado perante um dos organismos internacionais. Se houver denúncia para responsabilização, bem, mas se não existir nenhum tipo de provocação, certamente o Tribunal Penal Internacional não vai agir ex officio. O exercício da jurisdição pressupõe provocação. Vocês vão aprender isso em teoria geral do processo. A gente vai olhar para o exercício jurisdicional e vai ver que uma das características da jurisdição é a provocação. Ela é inerte, uma das características da jurisdição é a inércia. Então, para que a gente tenha julgamento, o judiciário a nível nacional ou internacional tem que ser provocado. Não sei na prática se o Brasil foi provocado internacionalmente. Percebe? Sim, mas... Se o Tribunal Penal Internacional foi provocado e se o Tribunal Penal Internacional recebeu algum tipo de petição denunciando. Hoje, eu sei que existe, hoje, nesse momento, e a gente tem a Corte Interamericana de Direitos Humanos, mas a Corte Interamericana de Direitos Humanos não é um tribunal jurisdicional. A Corte Interamericana de Direitos Humanos recebeu 2 denúncias. E a Corte de Direitos Humanos, que é uma corte jurisdicional, recebeu uma denúncia de Bolsonaro. Depois, se vocês quiserem, eu mando as denúncias e mando a resolução. Mas a Corte Interamericana ela não exerce jurisdição. Ela dá uma espécie de decisão recomendando ao país a adoção de algumas medidas. Já a Corte Internacional de Direitos Humanos e o Tribunal Penal Internacional, eles são órgãos jurisdicionais, eles exercem jurisdição internacional. E nós somos signatários. Agora, nós somos signatários a partir de 88. Percebe? Então, assim, durante o período de transição, ninguém fez nenhum tipo de denúncia, fez-se a transição dando anistia, a contragosto, inclusive, da previsão dos tratados de lei, dos tratados internacionais, e pouco a pouco é que a gente foi incorporando alguns dispositivos. Esse foi o arrumadinho à brasileira, como a gente tem uma série de outros, entendeu? Então, assim, tem um motivo real específico, a gente não tem como determinar não, Hélio. O motivo pelo qual não aconteceu nenhum tipo de responsabilização. Mas, professor, possivelmente é igual àquela analogia, que se não existia lei que especificasse que aquilo era crime, após a lei criada, não poderia retroagir para punir. Então, o Tribunal Internacional ele poderia retroagir. Você está falando em criação de um tribunal de exceção.
Você está falando em criação do tribunal de exceção. A gente não pode criar uma lei simplesmente para responsabilizar alguém. Eu vou criar uma lei aqui, criar um tribunal de exceção para responsabilizar todos os militares na época da ditadura. E dificilmente você conseguiria fazer isso. Mas a gente tem decisões, inclusive tem um professor chamado Guilherme Madeira, atribuindo não só a questão da retificação do atestado de óbito de uma das vítimas, colocando que ela era uma das vítimas da ditadura, como também responsabilizando pelo crime aquela pessoa que cometeu. Então, assim, o que é que ele fez? Ele fez uma responsabilização criminal. Ele deu uma sentença modificando alguns aspectos, mas ele foi uma das primeiras pessoas a reconhecer a prática de crimes durante a ditadura. Eu vou ver se eu encontro essa decisão do professor Guilherme Madeira, para que vocês também possam dar uma lida. Mas o fato é que a gente não pode criar tribunal de exceção para responsabilização. E a gente não pode criar um crime para que possa responsabilizar alguém que já tenha cometido aquele que... para tentar adequar a conduta dele a um fato pretérito. Seria a gente criar crimes em tribunal de exceção. Então, o princípio que você invocou está certo, mas a situação pela qual não houve responsabilização dos militares é outra. Foi um ajuste político. Da transição da não democracia para a democracia, a gente fez a opção por anistiar crimes políticos e crimes de natureza militar. Beleza? Eu vou finalizar aqui para não ser exaustivo. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, pode mandar. Alguém tem mais alguma pergunta? E aí eu vou baixar aqui, vou dar um time, baixar e mandar lá para o Classroom para que vocês também tenham a possibilidade de avisar os colegas, e os colegas que não tiveram a possibilidade de estar aqui também dar uma lida. Beleza? Alguém tem mais alguma pergunta? Valeu, professor. Ô, professor, esses arquivos tem como enviar no grupo? Fica mais prático. Do professor Aníbal, do professor Scott Manuel, que eu falei agora, que eu mostrei as classificações. Sim, sim. Posso sim. Eu mando para vocês. Beleza? Valeu, obrigado. Nada, boa noite para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que vocês tenham entendido. Não adianta gostar e não entender. Espero que Boa vocês noite, tenham foi entendido. ótima aula. Beleza, então. Vou acreditar em vocês. Tá bom? Feliz por ter minha amiga Richelle participando um pouco, mas tive minha amiga Richelle aí, ó. Tá bom? Boa noite para vocês, gente. Tchau, tchau. Vou parar aqui a gravação. Valeu, boa noite, senhor. Kleber, você participou pouco, cara. Oi, na próxima aula eu participo mais, pessoal. Tá doente, velho. Oxi. Não, tô não. Eu tô aqui pegando aí, adquirindo conhecimento aí que você tá passando aí.